22 de janeiro de 2024, segunda-feira, terceira semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos juntos mais uma semana, em nome de Jesus, uma semana abençoada. E nós vamos meditar neste dia, nessa manhã, o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos do 1 ao 7 e versículo 10. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos, 7 anos e 6 meses sobre Judá, em Hebrom, e 33 anos em Jerusalém, sobre todo o Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi: Não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso, queriam dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi ia crescendo em poder, e o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós temos o privilégio de acompanharmos na sequência do ano litúrgico, a liturgia da igreja, que é deveras pedagógica, né? Assim eu digo, porque a igreja vai nos apresentando passo a passo ao longo do ano litúrgico a história da salvação. Nós temos acompanhado agora a era dos reis do povo de Israel, né? Começando por Saul, que foi o primeiro rei. Aliás, vimos, né, todo o desabrochar desse reinado, um reinado complicado, né? E agora Davi, que o sucedeu, Davi que vai se tornar, por parte de Deus, o rei pelo qual Deus mais se encantou, né? E nós vemos aqui que Davi ia crescendo em poder e o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. O que nós podemos pegar desse texto para colocar na nossa vida nesse dia, nessa segunda-feira, meus queridos? Primeira coisa, a fragilidade de Davi. Nós já refletimos isso na semana passada. Davi foi escolhido novinho, um homem frágil fisicamente e um homem muito novo. Então tinha todas as condições para não ser eleito e ungido rei. E Deus o escolhe na sua fragilidade, porque o que efetivamente vai fazer com que o reino prospere não é a fragilidade ou a humanidade do rei Davi, mas é aquilo que ele levava junto dele, que é a presença do Senhor, né? O texto de hoje termina com essa frase, que o Deus Todo-Poderoso estava com ele, né? Presta bem atenção. Nós podemos passar pelos momentos mais difíceis da nossa existência, mas se nós efetivamente retornarmos ou retribuirmos a presença de Deus, porque Deus sempre está conosco, né? Deus sempre quer estar conosco. Nós é que nos escondemos, nos afastamos, nos omitimos de Deus. E quando nós, de fato, abrimos as portas do nosso coração, rasgamos
as janelas da nossa alma. Nós estamos em Deus, nós estamos na presença de Deus. Os momentos difíceis, eles continuam sendo difíceis, não nos iludamos, mas eles passam a ser muito mais leves, muito mais leves. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida pessoal, mas preste atenção numa coisa: esteja sempre em Deus, esteja sempre em Deus. Se coloque diante de Deus no momento difícil de tribulação grandiosa. Vá até uma capela do Santíssimo Sacramento e se deleite na presença de Jesus. Você com certeza vai enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades de maneira muito diferente, né? Outra coisa que o texto nos informa, minha gente, é muito bonito. Nós estamos acompanhando textos muito bonitos ao longo dessa semana que passou, né? O povo reconhece em Davi o rei escolhido por Deus. Isso é algo muito importante, muito importante. Minha gente, quando a gente de fato percebe que mesmo em situações difíceis, em rebuliços e reviravoltas na nossa existência, em tantas as dimensões da nossa existência, quando nós reconhecemos que é Deus que está à frente, nós levamos um coração mais confiante, né? Mais cheio de gratidão e cheio de confiança e de esperança. O povo percebeu que o Senhor estava com ele. E o povo, diante dessa percepção, o povo se tornou, é como se o povo se lançasse nas mãos aos cuidados de Davi, né? Eu, esses tempos atrás, dava um exemplo, e é sempre bom retomar esse exemplo. Uma criança, quando está no colo do pai, e a mãe se achega, né? Chega pertinho da criança, a criança se joga nos braços da mãe, ou o contrário também, né? Ela não tem a certeza de que será recolhida, segurada, né? Mas na verdade ela tem. Ela não tem e tem. Qual é a certeza de que a mãe vai segurá-la? Nenhuma. Mas a criança tem essa certeza, né? Isso se chama confiar. Confiar. O povo sabia que Davi era escolhido por Deus. Então o povo estava com Davi. Tudo que você decidir que nós formos fazer, você decidir que nós devemos fazer, nós faremos, porque Deus está conosco. Olha, minha gente, na nossa vida, muitas vezes, vocês já devem ter experimentado isso, nós temos que tomar decisões e nós não sabemos o que vai ser, como vai ser, se de fato aquilo pelo qual nós estamos nos decidindo, se de fato é para nós. Não sei se vocês já devem ter passado situações assim, né? E agora, o que que eu faço? Devo ou não fazer tal coisa? Devo ou não mudar tal coisa? Devo ou não optar por tal coisa? E a gente fica rezando às vezes e não vê respostas. E não. Ora, uma coisa é importante. Você se considera uma pessoa abençoada e ungida por Deus? É a primeira pergunta. Sim, padre, me considero. Ah, então tá bom. Então vai lá, reze, reflita, peça o dom do discernimento. Falei na homilia desse domingo, o problema de nós não rezarmos. Por isso que nós damos tanta cabeçada, né, na vida. Mas quando a gente reza, mesmo que a gente erre, nós conseguimos de maneira muito imediata recomeçar, né? O problema da vida, minha gente, não está em errar. Com certeza não. O problema está em errar sem Deus. Conseguem perceber? O rei Davi, né, se nós pudéssemos ler todos os textos bíblicos que falam do rei Davi na escritura, nós perceberíamos que foi um rei muito errante. Foi um rei muito errante. Mas ainda assim foi um rei muito brilhante, minha gente. Por quê? A bendita presença de Deus. Um rei que temia a Deus, né? Ora, uma dica para mim e para você: tenha Deus sempre como prioridade na sua vida. Se necessário, deixe coisas, escolha por Deus, e você vai ver que Deus vai te honrar. Que Deus vai te honrar, e você vai ver que mesmo nos momentos errantes, no momento que você escorregue, porque isso faz parte da vida humana,
você se levantará fácil. É a força, né? É a presença desse Deus que te torna uma pessoa de restauração, de revigoramento, de renovação. É isso o nosso desejo. Mas para isso nós temos que nos colocar sempre diante da presença de Deus. Terceira coisa, Davi, ele marchou com os seus homens, né, o exército do povo de Israel, para Jerusalém. E lá tinha um certo povo que se chamava Jebuseus. E o povo diz assim: não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Desde quando cegos conseguem repelir um exército? O que é claro que aí uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem, quer dizer o quê? Olha, se você entrar aqui, você vai morrer. Então fique longe daqui, né? Davi, porém, tomou a fortaleza de Deus, que é a cidade de Davi. Davi não vai, minha gente, não vai se acovardar diante dessas ameaças. Depois a gente pode acompanhar isso na sequência do texto, que eu não sei se a liturgia vai nos levar a esse combate, mas ele não vai se acovardar. Minha gente, quantas coisas a nossa vida tem nos feito parar, desistir, desanimar, murmurar. Quantas coisas. E sabe por quê? Porque nós não tomamos em nossas mãos, como Davi o fez, a fortaleza de Sião, né? Claro que aqui está falando da estrutura, né, total do povo de Israel, mas a fortaleza de Deus é o dom do Espírito. Quem tem o Espírito não teme os jebuseus da vida, as adversidades da vida, os problemas da vida. E às vezes quando nós sucumbimos ou paramos ou nos vemos derrotados por situações, é porque nos falta o dom do Espírito, né? Então nos momentos que você estiver frágil, né, esmorecendo, não sei o que você tem enfrentado ou já enfrentou na sua vida, se aproxime de Deus, peça esse dom da fortaleza do Espírito, para que você consiga enfrentar os inimigos da sua existência, da sua família, do seu casamento, eu não sei, no seu trabalho, com o coração unido a Deus. E quem está unido a Deus é vitorioso com toda certeza. Que a palavra de hoje nos ajude, minha gente. Nós tenhamos esse mesmo espírito do rei Davi, um espírito de fé, de alegria, de coragem, de fortaleza. E assim que nós sejamos homens e mulheres com o coração unido a Deus, vitoriosos, hoje e por todo sempre. Força e coragem. Uma segunda-feira fantástica, abençoada. Nos encontramos amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.